Vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, e a primeira vez que eu estudei esse tema foi com a minha queridíssima orientadora de mestrado e de doutorado, Suzane Schwartz. E eu entrei na USP, agora eu não vou lembrar a época, e acho que foi a primeira ou a segunda matéria que eu fiz foi com ela, e chamava Esterilidade da Bíblia Hebraica, que foi o doutorado dela. E foi nessa matéria que eu fiz um trabalho de conclusão da matéria, sei lá como é que chama, um ensaio, sei lá, falando sobre a esterilidade da terra. E foi desse trabalho que surgiu o embrião para o meu doutorado anos e anos depois, né? Como é que funciona a vida. E esse estudo dela saiu em livro, ela lançou tudo, está disponível, chama Esterilidade na Bíblia Hebraica, e ela mapeia as matriarcas, as principais matriarcas da Bíblia, principalmente com foco nas matriarcas de Gênesis. E ela faz um levantamento muito interessante. Obviamente que tem toda uma parte teórica, muito de análise das palavras, etc. Mas olha só, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, sei lá, em Gênesis capítulo 11. Vamos começar lendo do verso 30. Para a gente perceber isso. Então, lá no verso 30 diz assim: Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Né? Sarai não tinha filhos, porque era estéril. Em hebraico, eu gosto da sonoridade desse verso, diz assim: Vaterri Sarai, e era Sara, Acará, estéril. Acará é a palavra para esterilidade. Acará aparece num contexto agrícola, aparece num contexto de pecuária também. No contexto de pecuária é muito interessante, porque o acará, esse verbo, ele tem a ver com jarretear o boi, né? Então, para o boi procriar, né, ele cobre a vaca, né? Ele se levanta, fica nos seus dois pés e cobre a vaca. O acará era esse cortar os tendões do boi para que ele não conseguisse ficar em dois pés, né, em duas patas, né, para cobrir a vaca. Então é um termo muito técnico, né, tem a ver com, de uma certa maneira, com uma ação externa de tornar alguém estéril. Então Sara era estéril, e o texto continua dizendo: em lar valad, e não havia nela valad. Valad tem a ver com a ideia de útero, de nascimento, de crescimento de filho, né? A palavra filho, criança, yeled, né? Yeled, criança. Então tem a ver com essa incapacidade interna dentro dela de poder gerar vida. Então é interessante que ele coloca dois, digamos, paralelos, né? Ele coloca dois sinônimos que não são, na verdade, sinônimos. A ideia de que ela tinha uma esterilidade interna, mas também havia uma esterilidade externa. E a própria Sara, no decorrer da sua história, tem um momento que ela diz para Abraão, né, quando ela fala com Abraão sobre o filho que não vinha, lá em Gênesis capítulo 16, e a gente falou isso mês passado, que é o nascimento de Ismael, né, porque aí então Sara oferece Agar para Abraão, para ele se deitar com Agar, mas ela começa, antes de oferecer, dizendo assim: Deus me tem impedido de ter filhos. Porque na cabeça dela, a ideia de que se Deus prometeu filhos e os filhos não estão vindo, é porque Deus está agindo, e se Deus está agindo nela, impedindo ela de ter filhos. E esse é um verso muito pesado no início do capítulo 16, porque mostra um pouco dessa condição interna de Sara em relação a Deus. Ela se sente impedida por Deus de ter filhos. Ela se sente, de uma certa maneira, perseguida por Deus, incapacitada por Deus, alijada da promessa por Deus. E ela então oferece essa solução humana de Abraão se deitar com Agar. Essa construção que o narrador faz da personagem Sara é uma construção que é muito sutil, porque são poucos versos.
E esses poucos versos que ele vai construindo o personagem, esse personagem ele tem uma construção complexa de altos e baixos. E é interessante porque vocês sabem, né, em narrativa, quem sabe que Sara é estéril é só você que está lendo e o narrador que está te contando. É o famoso narrador onisciente, ele sabe tudo, ele te conta tudo, mas os personagens não sabem. Sara não sabe. Não tinha um laboratório que ela foi. Falou, bom, Deus prometeu um filho, vou no laboratório, né? Para a gente fazer os exames, para eu poder engravidar e tudo, começar a tomar ácido fólico e tal, papapá. Aí ela foi no laboratório, fez exame, puxa, não tenho condições, vamos ter que colher embriões, né? Tal. Abraão foi lá fazer o seu espermograma, não tinha isso daí. Então, se a ideia era de que Deus prometeu, e a promessa não se cumpre através de mim, vamos tentar aqui ver como é que essa promessa pode se cumprir. Né? Então, Sara se sente perseguida por Deus, alijada da promessa, separada da promessa por Deus. E ela culpa Deus, ela fala assim, Deus me tem impedido de ter filhos. Só que você e eu sabemos que ela era estéril. Estéril em duas dimensões. Uma dimensão externa, que pode ser justamente esse impedimento de Deus, e estéril numa dimensão interna. Ela não tinha condições de gerar. Só que não para aí. Quando a gente vai para as outras matriarcas, a gente percebe a mesma coisa. Por exemplo, vamos lá para Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, no verso 21. Ali, né, Isaac já está casado com Raquel e tudo. E aí, no verso 21 diz, Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus em favor dela. Rebeca também era estéril. E aqui nesse caso, no caso de Abraão, a gente já vai voltar para a história de Abraão, Sara era estéril, no caso de Isaac, Rebeca era estéril. Também não podia ter filhos. E aí, mais um pouquinho para frente, capítulo 29, aqui já é a história de Jacó. E aí vocês sabem que Jacó se encontra com Raquel, se apaixona por Raquel. É uma história muito interessante esse encontro dos dois. Jacó vai lá, demonstra toda a sua força, ele tira a tampa do poço sozinho, dá de beber para todos os animais, depois ele vai lá, beija Raquel, que ele não podia fazer, beija Raquel, se joga no chão e chora. Então, Jacó é um romântico, né? Romântico. Queria mostrar força, sensibilidade, tudo de primeira para Raquel. E aí ele é enganado pelo sogro, enfim, e aí acaba se casando com as duas irmãs, se casa com Leia e se casa com Raquel. E aí lá no verso 31, diz assim, ó, capítulo 29, verso 31, quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. E aqui a construção hebraica é basicamente o seguinte, o texto diz que Deus abriu o ventre de Lia e Raquel era estéril. Acará. Então você tem, na verdade, das 4 matriarcas de Gênesis, as 4 eram estéreis. O texto diz diretamente que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, que Raquel era estéril, e o texto diz que Deus abriu o ventre de Leia, ou seja, o ventre dela era fechado. Ela não podia ter filhos também. E a beleza da dissertação, da tese da minha orientadora, da Suzana, da doutora Suzana, é exatamente essa. Ao mapear a esterilidade na Bíblia hebraica, ela diz assim, Deus usou 4 mulheres estéreis para construir uma nação. Deus usou 4 mulheres que não tinham futuro, porque o nome delas ia ser enterrado, elas não podiam ter filhos. E dessas 4 pessoas ele construiu Israel. E o trabalho todo é apontar que só existe um fator de reversão de esterilidade na Bíblia hebraica. E esse fator de reversão da esterilidade é Deus.
Só Deus pode fazer com que algo que não tem vida passe a ter vida. E aí, anos depois, quando eu escrevi minha tese, eu mostrei que isso se aplica à terra também, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2. A terra, diz o texto bíblico, era sem forma e vazia, mas a expressão sem forma e vazia é uma tradução equivocada. Que torro vavorro significa que a terra não tinha vida, era desértica e não tinha vida. E quem reverte aquilo que não tem vida é Deus. Voltando para Sara, nesse percurso do relacionamento entre Deus e Sara, tem um relacionamento de Deus com Abraão. Sara sai da terra dela, da família dela, para obedecer o chamado que Abraão recebeu. O chamado em Gênesis capítulo 12, que Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ela, junto com Abraão, obedece. Eles passam pelo perrengue lá do relacionamento de Abraão com Ló, por guerras, por várias coisas. Deus reaparece para Abraão, refazendo a promessa agora de um jeito, vamos dizer assim, legal, jurídico. No capítulo 15 de Gênesis, Deus manda que Abraão parta os animais no meio, lembram disso? E só quem passa pelas metades dos animais partidos é Deus. Era uma cerimônia do Antigo Oriente Médio, que chamava cortar uma aliança. Karat berit. Cortar uma aliança. Porque literalmente os animais eram cortados no meio, e as pessoas que faziam aliança passavam pelo meio desses animais cortados. E ao passarem no meio, elas estavam querendo dizer o seguinte: a minha parte da aliança eu vou cumprir, senão você pode fazer comigo o que foi feito com esses animais. Só que no caso da aliança de Deus com Abraão, somente Deus passa no meio, Abraão não passa. Então essa promessa agora é ratificada, mas de um jeito jurídico, legal. Deus está dizendo: a minha existência está colocada em risco se eu não cumprir a promessa que eu te fiz. E aí no capítulo 16, depois de tudo isso, Sara disse: Abraão, Deus passou no meio dos animais, Abraão. Deus prometeu que a existência dele está em risco se a promessa não for cumprida. E a gente continua sem filho, cara. Ou seja, Deus está me impedindo de ter filhos. Então ela apresenta a sua serva Agar, Abraão se deita, nasce Ismael, vocês lembram disso? Ismael cresce, Abraão já está com 99 anos, Deus aparece de novo para ele. Ismael já tinha cerca de 13 anos. E aí quando Deus aparece, Deus fala: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus e tal, papá. Eu vou te dar uma semente, eu vou te dar descendentes, eu vou te dar herdeiros, eu vou te dar uma terra. Agora vocês vão circuncidar todos os machos da casa de vocês. E aí no verso 15 do capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sara. E nesse processo dele mudar o nome de Abraão e de Sara, olha o que ele diz no verso 15. De hoje em diante, não chame mais... Primeiro ele muda o nome de Abraão, né? Depois ele muda o nome de Sara. E ele diz: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai. Sarai quer dizer minha princesa. Mas de Sara, que quer dizer princesa. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. E aí quando Deus fala isso, que a promessa do filho vai vir através de Sara, a reação de Abraão é, verso 17, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir. E essa é a primeira vez que aparece riso na Bíblia. Abraão começou a tsahak, que quer dizer rir. Agora olha a sequência. Abraão se ajoelha, coloca o rosto em terra e ri. Ou seja, Abraão se joga no chão e gargalha. Mas ele gargalha de um jeito que Deus não, na cabeça dele, de que Deus não vai poder ver.
Porque ele se abaixa no chão, se ajoelha, bota o rosto em terra e começa a rir. Ele está zombando de Deus. Ele está zombando da promessa de Deus. Ele está rindo de incredulidade daquilo que Deus está prometendo. E o texto diz isso. Verso 17, finalzinho do verso 17. Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? A risada dele não é uma risada de alegria. Poxa, Deus apareceu, Deus está me prometendo um filho com Sara. Que legal, Deus é maravilhoso. Não, a risada dele é de deboche. Cara, esse Deus aí tá maluco, mano. Eu tenho 99 anos. Sara tem 90. O que ele está falando é impossível de acontecer. E ele complementa, verso 18. Então Abraão disse o seguinte para Deus: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Senhor, abençoe Ismael. Então Abraão ri. Deus fala: olha, Abraão, teu nome não é mais Avram, teu nome é Avraham, muda de Abrão para Abraão. Pai de muitos, pai de os muitos, vira um nome estranho. Teu nome agora é Avraham, e Sarai agora é Sara. E eu vou cumprir a promessa através dela. Aí Abraão ri e fala assim: Senhor, acho que você não está sabendo do que aconteceu nos últimos anos aqui. Faz um tempo que a gente não conversa. Deixa eu te atualizar. Eu já tenho um filho, eu já resolvi o negócio. Ismael já está aqui, cara. Cuida dele. Só cuida dele. O trabalho mais difícil eu já fiz. Agora só protege ele aí, abençoa ele aí e tal, e é isso aí. Deus responde, verso 19: o que eu te disse é que Sara, a tua mulher, vai te dar um filho, e o nome dele vai ser Yitzhak. Porque Abraão, Sarrak, porque Abraão riu, o nome vai ser Yitzhak. Ele riu. Abraão riu, o nome do filho dele vai ser Ele riu. Porque Abraão ri de dúvida. Abraão ri de dúvida. Eu vou manter a aliança com ele e com os descendentes dele. Eu também, e vocês lembram que a gente falou isso da outra vez, no último mês, eu também vou abençoar Ismael, eu também vou cuidar dele, príncipes e reis vão proceder de Ismael, eu vou abençoar Ismael. Não se preocupa com isso, mas a aliança, aquela promessa que eu te fiz vai ser através de Isaac. A promessa da semente vai ser através de Isaac. E aí no capítulo 18, vocês lembram, para mim esse daqui é um dos capítulos mais interessantes de toda a Bíblia. 3 seres celestiais andando no meio do deserto. Abraão avista eles de longe. Ele estava sentado debaixo da árvore. Cara, essa era uma refeição, Dema. Você imagina essa refeição? Abraão chama, corre para os servos, para Sara: faça um cordeirinho, faça uma coalhada fresca, uns pães aqui, e sirva para vocês. Vou servir água e tal. E a gente lavaram os pés, os 3 seres sentam ali. Abraão oferece um churrasco, cordeirinho, no deserto, com coalhada fresca. Já comeram coalhada fresca? Coalhada fresca com cordeiro? Procura um restaurante libanês aqui, pede cordeiro com coalhada seca. É uma das coisas mais gostosas que existem. Cordeiro com coalhada seca. Esse negócio de molho de hortelã é legal, mas cordeiro com coalhada seca é outro patamar. Eles comem. Essa era a refeição do Antigo Testamento que eu queria ter participado. Já imaginou, cara? Cordeirinho feito na hora, na brasa. Está chegando a hora do almoço? Coalhada seca. Ser centrado embaixo de um carvalho, no meio do deserto, mano. Que coisa deliciosa. E aí Deus começa a falar. Capítulo 18, Deus fala:
Preparou, né? Aí eles perguntam, verso 9, onde está Sara, tua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Verso 10, um deles disse, no ano que vem eu virei visitar vocês. E nessa época, e é a primeira vez que aparece o verbo visitar, muito importante esse verbo, a gente pode fazer um dia só sobre o verbo visitar também. E nessa época, do ano que vem, a tua mulher vai ter um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Verso 11, Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Você já não tinha período de menstruação, já não tinha mais como ter filhos. Por isso, Sara se riu por dentro. E diz o texto, como poderei ter prazer sexual, agora que o meu Senhor e eu estamos velhos? Essa é a tradução da linguagem de hoje, mas ela reflete, nesse caso, ela reflete bem o que Sara disse. Sara está falando assim, será que Abraão ainda consegue me dar prazer para eu ter filho? A gente não tem mais idade. E aí, verso 13, então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Porque ela disse que está velha demais para ter um filho? Verso 14, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem eu vou visitá-los outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Sara também ri, mas aqui o texto é diferente. Como é que Abraão ri? Abraão se joga no chão e gargalha. Abraão se joga no chão, gargalha e fala de Ismael. Sara ri por dentro e ela pensa, como é que eu vou ter filho nessa idade? Nem prazer mais o meu velho consegue me dar. Meu velho já não tá chegando junto. Como é que eu vou ficar grávida? E aí Deus fala assim, você está rindo também? Você está rindo também? Você está pensando que não dá mais? E essa fala de Deus é para Abraão, mas é também para Sara. É para os dois. Vocês acham que tem alguma coisa que é muito difícil para mim, que é impossível para mim? Aqui é a segunda vez que o verbo rir aparece. Abraão ri, Abraão debocha, Abraão duvida. É um riso de dúvida. Quando você é moleque no Rio, isso é clássico, né? Eu vou fazer tal coisa. Aí você, duvido. Duvido. E aí tem uma galera que sempre cai nesse duvido, né? Você fala duvido, os caras parecem que ficam com mais vontade de fazer, né? Esses dias meu moleque veio para mim, eu falei alguma coisa, tipo, vou na academia todo dia, ele riu. Você vai na academia todo dia? Duvido. Aí eu falei, eu não caio nessa parada de dúvida, não. Não é porque você duvida que eu vou. Mas aqui Abraão ri de dúvida, Sara ri de dúvida, Abraão debocha da promessa, Sara duvida da promessa, os dois duvidam e Abraão debocha. E é legal como Deus lida, né? Porque se fosse comigo, eu ia ficar com muita raiva, cara. Quando meus moleques me zoam, eu fico com raiva. Não fico não. Fico só às vezes. Porque você tem filho, você paga tudo, e os moleques ainda te zoam. É difícil isso, cara. Mas Deus responde de boa. Para Abraão, quando Abraão ri, Deus fala assim, seguinte, você está rindo, o nome do teu filho vai ser Ele riu. E para Sara ele diz assim, Sara, tem alguma coisa que é impossível para mim? Tem alguma coisa que eu não posso fazer? E vocês lembram, a gente falou isso há um mês atrás, capítulo 21, quando nasce Isaac e tudo, o verso 21, capítulo 21, verso 6 diz assim, então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. Agora Isaac nasceu, o texto diz, Deus me deu motivo para rir. E todos aqueles que ouvirem essa história vão rir comigo de alegria. O que eu acho legal é essa mudança do riso, aqui é a terceira vez que aparece o riso, né? As duas primeiras vezes que aparece a ideia de riso, o verbo rir na Bíblia, é um riso de dúvida, não é de alegria, não é de felicidade. A gente geralmente associa o riso com alguma coisa de alegria, de felicidade. Não, é um riso de dúvida. É aquele riso de canto de boca, assim, tipo, putz, isso daí não vai dar certo.
Isso daí não vai dar certo. É um riso, no caso de Abraão, de deboche, de gargalhada no chão. Pô, esse cara tá louco, mano. Esse cara não sabe o que ele está falando. Eu vou ter filho, Sara vai ter filho. Esse cara tá maluco, ele tá fora da cabeça dele, tá fora da casinha. Deus ficou doido. E ri. E a frase que é o ponto da virada é: tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Vocês estão rindo de dúvida? Vocês estão debochando da minha promessa porque ela é impossível de acontecer? É essa a risada de vocês? Tá bom, eu vou cumprir a promessa. E quando eu cumprir a promessa, agora vocês vão rir de alegria. O primeiro riso na Bíblia lembra para a gente que as promessas mais impossíveis de Deus, aquelas que a gente gargalha dizendo assim, duvido. Aí Deus toma a área e fala assim, duvida? Deixa comigo. Você riu de dúvida? Você vai rir de alegria. E para você lembrar que o teu riso foi de dúvida, e que agora é de alegria, o teu filho vai se chamar Ele Riu. Para você nunca esquecer que eu transformo a dúvida em bênção. Que eu transformo a dúvida em milagre. Que eu faço com quando você não acredita, você pode rir. Você não acredita? Pode rir. Mas espera que eu vou cumprir. Porque eu sou fiel. Eu sou fiel. Deus é aquele que pode transformar o seu riso de dúvida num riso de alegria, porque nada é impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que esteja fora do poder de atuação de Deus. Seus sonhos, as promessas que você ouviu Deus já te fazendo na tua vida, Ele ainda pode cumprir. E se você ri de dúvida, se você ri de deboche, difícil, isso daqui não vai dar certo, não vai acontecer. Fique tranquilo. Ele transforma a risada de dúvida numa risada de alegria, porque Ele cumpre as promessas. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, a história do primeiro riso é a história de milagres. Milagres que acontecem no meio da dúvida. Milagres que acontecem no meio de uma dúvida gigante. Senhor, tantas coisas a gente precisa, tantas coisas a gente carece, tantas coisas a gente tem esperança de que aconteçam, porque o Senhor prometeu. Mas às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente dá aquela risadinha de canto de boca, dizendo, isso daqui não vai dar certo. Por favor, Senhor, transforma a nossa risada de dúvida numa risada de alegria. E que o Senhor, que faz com que coisas impossíveis aconteçam, fez com que coisas impossíveis acontecessem, que o Senhor continue fazendo com que essas coisas impossíveis aconteçam ainda hoje. A gente te pede isso, em nome de Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome dele a gente pede isso. Amém.